Olá, como vai? Eu vou aproveitar o tempo deste tutorial para falar um pouco a respeito do Follow Path em relação a animações que podem ser procedidas em objetos do tipo curva. Alguns já conhecem, outros não, então vai servir aqui como uma revisão dos conceitos básicos sobre esse tipo de animação. Vamos imaginar uma cena aqui que a gente tem um cãozinho imaginário e em mãos nós tenhamos aí um objeto que pode ser um ossinho, pode ser um bichinho plástico, até mesmo uma bola, e que nosso interesse é que esse cãozinho corra por uma determinada trilha para pegar o objeto que pretendemos lançar. No sentido figurativo, o nosso cãozinho aqui vai ser esse objeto de malha. E vamos ter que traçar uma rota para que ele possa correr atrás do objeto que nós iremos jogar. Então essa rota seria, no caso, uma curva do tipo Bézier. Então, para tentar entender agora a curva de Bézier, eu vou selecionar o cubo, que é o nosso cãozinho imaginário, eu vou ocultá-lo aqui da área, clicando no olhinho, e vamos lançar aqui a nossa visão pelo modo superior, clicando em Z. Para adicionar uma curva, eu posso vir aqui em Edge, vir nos objetos tipo curva, eu tenho um Bézier, tenho um círculo, tenho os nubes, etc. Eu vou utilizar aqui, nessa demonstração, o Bézier. A curva surgiu, eu vou usar o S de escala para vocês verem. Essa curva, aparentemente, parece ser uma linha normal. Porém, se entrarmos no modo Edit Mode, essa linha ela é composta de segmentos, dos quais chamamos ponto de âncora, e cada ponto desse aqui do meio é acompanhado de dois pontos externos, que são os ganchos. Então, nós podemos utilizar um manipulador aqui de movimento, eu posso clicar aqui no Move, posso usar a seta para arrastar e reposicionar esse ponto aqui na área de trabalho. Com essas transformações aqui, clicando nos seus ganchos, eu posso fazer a mesma coisa para dobrar, fazer articulações possíveis. Notem que a linha ela é formada por um conjunto de setas indicativas, que são as setas que vão dizer para que lado o objeto vai correr através do segmento. Para poder alterar a direção dessas setas, nós podemos usar aqui, com o botão direito, a opção chamada Swift Direction. Então, se clicarmos nela, observe que a direção da seta ela muda no sentido contrário. Se quisermos voltar novamente, clicamos Swift Direction. Então, através dessa direção é que indicamos como o nosso cãozinho vai seguir a trilha aqui na área de trabalho. Eu posso lembrar vocês que eu posso selecionar os pontos entre os extremos do segmento e utilizar também a ferramenta de subdivisão. Clicando no botão direito, eu posso usar o Subdivide. Clicando uma vez, eu já crio um ponto intermediário entre o ponto esquerdo e o ponto direito. Mas se eu vier nas suas configurações, aqui na opção Number of Cuts, eu posso aumentar esse valor para criar novos segmentos entre os dois pontos. E aqui eu suavizo mais essa curva de Bézier. Eu posso agora selecionar, independente aqui, qualquer um desses pontos do meio, que são os pontos âncora, usar a tecla G para deslocar, como posso também selecionar o gancho desse ponto, usar a tecla G para tentar suavizar a forma como a curva irá proceder. E aqui selecionando cada ponto desse, eu vou dando curvaturas suaves ou não no procedimento aqui do nosso segmento de curva Bézier. Se voltarmos ao Object Mode, todas essas transformações que eu fiz traz um efeito na curva. Vamos voltar então à visão, o nosso cãozinho imaginário, que é o objeto cúbico. Esse cãozinho aqui, ele pode seguir essa trilha se nós quisermos. Para isso, nós vamos usar o nosso instrumento, que seria o Follow Path. O que é o Follow Path? Ele é um limitador, ele é um restritor. Ele vai dar restrições para que esse objeto faça uma determinada funcionalidade em relação à curva. Então, para eu adicionar, eu preciso selecionar a malha que eu pretendo utilizar aqui, que no caso é o cubo. Vou vir aqui nos ícones, no editor de propriedades, que representa os objetos constraints. É esse ícone aqui que parece aquelas fichinhas de lata de refrigerante. Nós vamos selecioná-lo. E em Add Object Constraint, nós vamos clicar e vocês vão ver que eu tenho 4 colunas de restritores que eu posso utilizar no efeito. O nosso objeto aqui, o Follow Path, ele se encontra na última coluna, que é chamada Relationship, que é a coluna de objetos de relações.
Então, está ele aqui, eu vou selecioná-lo. Quando eu seleciono, vai surgir aqui as configurações do restritor que foi aplicado no objeto de cubo. Eu vou só abrir aqui essa barra de propriedades. Para poder o restritor funcionar, fazendo com que o cãozinho siga a trilha, eu preciso indicar o alvo do caminho. Quem é o alvo do caminho? Eu vou vir em Target, clicar e ver que aqui eu tenho o que nós chamamos de Bezier Curve, que é justamente aquela curva que nós alteramos. Eu vou selecioná-lo. No momento que eu seleciono o objeto, observe que ele de forma automática ele já se posiciona no ponto inicial da curva que eu criei. E se eu movimentar essa opção Offset aqui, encostando o cursor, observe que esse objeto ele vai caminhar na direção da curva. Que se eu selecionar a curva, entrar no modo Edit Mode, usando o botão direito, mudando o sentido de direção, Swift Direction da curva, eu mudo a posição do nosso objeto cúbico. Então, se eu vier aqui para o modo Object, quando eu selecionar o objeto e vier no Offset, o movimento aqui vai ser diferenciado do objeto em relação ao processo. Esquecendo aqui o offset, vamos deixar ele aqui no valor 0. Para nós fazermos esse objeto seguir essa curva de forma automática, nós vamos vir aqui na opção Follow Curve, siga a curva. Vamos clicar na opção Animate Path. Com isso, o que foi que eu fiz? Eu vou vir aqui na Timeline, se eu selecionar o Player ou der o Alt A, vocês vão ver que ele segue a direção conforme o que nós indicamos. Então, ele vai seguir uma condição, porém, chega num determinado limite aqui, num fator 100, praticamente ele já está no fim. Por que ele já está no fim, Luciano? Quando eu vier aqui selecionando a curva, clicando nas propriedades de curva, vocês vão ver que eu tenho uma aba chamada Patch Animation. Esta marcação aqui, ela define aquela animação que nós fizemos lá no restritor. Então, se eu desabilitar, o objeto ele volta para o seu ponto inicial de origem. Eu não consigo ter no objeto o efeito do restritor. Mas se eu ativo, o efeito do restritor é aplicado. Então, voltando ao objeto e voltando ao restritor, eu tenho como desmarcar ou marcar para ele seguir a curva de forma precisa. Eu posso utilizar a influência para poder fazer com que esse objeto ele fique mais próximo ao seu ponto de origem, que era o centro, em relação ao seu ponto externo. Então, quando eu uso o Bezier Curve, clicando no ícone, vocês vão ver que nessa guia Patch Animation, eu estou indicando que eu estou utilizando 100 frames para fazer com que o objeto trace um caminho daqui, desse ponto inicial, até o ponto final. Então, se eu vier para o 0, ele vai do início. Se eu vier para o 100, ele chega no fim. Ou seja, eu utilizei no Patch Animation 100 frames para ele fazer um ciclo dessa animação. Se eu aumentar aqui, pessoal, para 300, então se eu movimentar o objeto até 250, eu não vou conseguir dar um ciclo total, tá vendo? Se eu quisesse que ele chegasse aqui já no final, eu colocaria a quantidade exata desses frames que eu estou utilizando aqui nessa animação básica. Então, eu viria aqui, colocaria 250. Então, é através do restritor que nós vamos ter como proceder essa animação de curvas. Lembro a vocês, vamos voltar aqui ao nosso ponto inicial, que a curva ela não está limitada a pequenos segmentos. Eu posso simplesmente entrar no modo Edit Mode, posso selecionar, nesse caso aqui, esse ponto de âncora, usar a tecla Edge Extrude e movimentar, eu consigo estender esse ponto de âncora, posso usar o E-Extrude, estender esse ponto de âncora, posso usar o E-Extrude, estender esse ponto de âncora. Aqui agora eu posso selecionar os pontos ganchos de cada ponto, usando a tecla G, eu consigo dar movimentações nesses ganchos aqui, com a tecla G, para suavizar. Repare que eu estou utilizando aqui a visão em modo ortográfico, ela é precisa para a gente fazer as movimentações com curvas de Bezier.
Então eu posso selecionar esse gancho daqui, usar a tecla G e dou uma curvatura maior. Voltando ao Object Mode, se eu vier aqui para o ponto final, vocês vejam que se eu der animação, eu vou ter agora uma nova movimentação do nosso totozinho imaginário através de um caminho, seguindo o nosso bichinho plástico, o ossinho ou a bola, que é o Follow Pet. Então fica aí só a menção para que vocês possam usar esse artifício para criar uma infinidade de efeitos possíveis usando as curvas, como detalhe aí na animação de vocês. E bom proveito aí das dicas. Até o próximo tutorial.